Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Mary. Na aula de hoje, vamos fazer o passo a passo detalhado desse modelo lindo. Nós o fizemos com ponto baixo centrado e ponto baixo simples. É uma linda bolsa porta-celular. Esse modelo nunca sai de moda porque é muito prático e funcional, bastante espaçoso, econômico e podemos usar no dia a dia. Se você é nova no canal e ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever e também ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhuma das nossas próximas aulas. Espero que você me acompanhe até o final da aula, que aproveite o processo e coloque em prática. Se for assim, não esqueça de deixar um like e fazer um comentário como forma de agradecimento. Sem mais delongas, vamos para a lista de materiais e depois para o passo a passo. Vamos trabalhar com os seguintes materiais. E tudo o que for ferragem e acessórios, você pode adquirir na sua loja online dos insumos. Vamos usar uma alça de couro vegano, ela tem 1 metro de comprimento. Se você não tiver esse tipo de material, pode substituir por uma corrente ou por uma alça de crochê. Um fecho magnético para costura, 2 argolas, mosquetão de 2 centímetros de diâmetro, um mosquetão médio, esse é para a borla. 4 marcadores de pontos. Agulha de crochê de 6 milímetros, essa vai ser nossa agulha principal. Agulha de crochê de 3,5, essa é para esconder os fios. Tesoura. Fita métrica. Para o fio de malha, vou usar 2 discos de 250 gramas cada um, totalizando 500 gramas. Não vou usar tudo. Na descrição do vídeo, vou deixar a quantidade exata de material que vamos usar. Esse material é premium, tipo pluma, tem um fio bem leve e mede 3 centímetros de largura. Cada disco vem com aproximadamente entre 100 e 120 metros e tem uma composição de 94% de poliéster e 6% de elástico. Você pode trabalhar com uma agulha de 5 a 7 milímetros. É um fio de malha com um acabamento espetacular. Vamos começar fazendo a base da nossa bolsa. Começamos com um nó corrediço. Esse não vamos contar. Aqui temos a argolinha na agulha. Pegamos o fio e passamos por dentro dela. Primeiro ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui 8 correntinhas e elas têm um comprimento de 8 centímetros. Fazemos aqui uma correntinha adicional e essa será a nossa corrente de subida. Vamos começar a trabalhar a primeira carreira e vamos fazê-la com pontos baixos simples, passando a agulha no centro da segunda correntinha, pegando apenas a alça de cima. Passamos a agulha na segunda, laçamos o fio, puxamos a laçada, ficamos com 2 alcinhas na agulha, laçamos o fio novamente e fechamos o ponto. Aqui temos nosso primeiro ponto baixo, passamos por baixo da próxima correntinha e fazemos o segundo ponto. Assim, vamos trabalhar um ponto embaixo de cada correntinha até chegar ao ponto baixíssimo. Já chegamos aqui no ponto baixíssimo. Nesse pontinho, vamos fazer o aumento para dar a forma ovalada à nossa base. Passamos a agulha por baixo desse fio. Passamos a ponta curta do fio por cima. E fazemos aqui o primeiro ponto. Vamos trabalhar 3 pontos dentro desse mesmo ponto. Neste primeiro, vamos colocar um marcador para saber que é aí que começam os aumentos. Passamos a agulha novamente dentro desse mesmo espaço onde fizemos o anterior. Pegamos a laçada. E fazemos o segundo ponto. Passamos novamente. E aqui pegamos a laçada, damos altura, sempre no nível da orelhinha que está na agulha.
Pegamos a laçada aqui e fechamos o ponto. Assim ficou o aumento. Veja que são 3 pontos dentro de um mesmo ponto. Neste último, vamos colocar um marcador para saber que ali termina o aumento. Vamos trabalhar os pontos deste lado, passando a agulha por baixo dessas 2 alças. Olhem, aqui está uma e bem aqui embaixo está a outra. Vamos pegar essas 2. E aqui nesse espaço, vamos fazer o ponto. Aqui. O ponto deve ficar um de frente para o outro. Passamos a agulha. Laçamos o fio e fazemos um ponto. Olhem como os pontos devem ficar um de frente para o outro. Aqui neste último, vamos trabalhar o aumento como fizemos deste lado. 3 pontos dentro do mesmo ponto. Mas aqui neste, já temos um primeiro ponto, que é este aqui. Olhem aqui. Esta é a correntinha de altura e este é o primeiro ponto. Aqui neste espaço, vamos fazer 2 pontos para completar os 3. Passamos a agulha por baixo deste ponto. Vejam que aqui também precisam pegar as 2 alças. Tem a de cima e bem aqui embaixo está a outra. Façam aqui. E 2 pontos. Finalizamos esta volta com um total de 20 pontos baixos. Verifiquem. Contamos aqui o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos fazer o fechamento desta volta. Damos altura a esta alcinha. Vejam que aqui no primeiro ponto do aumento, eu já coloquei o marcador e o outro deveria ir deste lado, que é onde vamos fazer o fechamento. Pegamos a agulha e passamos por baixo da primeira correntinha completa. Olhem aqui. De trás para frente, colocamos a orelhinha reservada e levamos para trás. Aqui, vamos ajustar bem direitinho. Reservamos e abrimos um pouquinho. Aqui vamos começar a segunda carreira e aqui onde estão os 3 pontos do aumento, em cada ponto vamos trabalhar 2 pontos. Isso quer dizer um aumento duplo em cada ponto. Seriam 2, 2 e 2. Seriam 6 pontos adicionais em cada canto. Vamos começar fazendo o primeiro ponto, e esse vai ser um ponto baixo centrado, porque essa carreira já vamos começar a fazer no centro do ponto. Passamos a agulha, onde levamos o fio para trás, olha aqui onde está a correntinha, e embaixo tem um ponto. Passamos a agulha no centro. Sempre verificando que ela saia pela parte de trás, entre essas 2 alcinhas, embaixo da lombadinha. Esse seria um ponto baixo centrado. Passamos a agulha no centro do ponto. O que devemos fazer com essa alcinha reservada? Vamos ajustá-la bem para que fique bem curtinha. Pronto, ajustamos aqui para que não escape. Laçamos o fio. Levamos esta para frente. Colocamos a alcinha reservada na agulha. Assim. Laçamos o fio e passamos pelos 2. Aqui temos nosso primeiro ponto centralizado, mas como esse ponto faz parte dos 3 do aumento, vamos passar a agulha novamente dentro desse espaço para fazer o segundo ponto. Passamos novamente, laçamos o fio e aqui damos altura. Fechamos o ponto. Já temos aqui o primeiro ponto do aumento, colocamos o marcador deste lado. Então vamos trabalhar aqui os pontos.
aqui vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos antes de chegar ao ponto onde está o marcador. Passamos a agulha no centro do ponto. Verificando que saia na parte de trás, olha, no meio dessas duas alças. Damos altura no nível da alcinha que está na agulha. Pegamos a laçada e fechamos o ponto. Trabalhamos no centro. Chegamos ao marcador. Aqui vamos trabalhar 2 pontos dentro do mesmo ponto. Aqui neste ponto e neste ponto. Retiramos o primeiro marcador. Passamos a agulha no centro do ponto. Esses primeiros pontos sempre vão estar mais apertados, mas com muito cuidado. Vocês também podem se ajudar com uma agulha mais fina para localizar aqui o centro do ponto. Olhem aqui onde estão esses 2 fios. Passamos a agulha. Fazemos o primeiro ponto. Colocamos o marcador nele. Dentro desse mesmo ponto, vamos fazer o segundo. Completamos aqui o primeiro aumento. Vamos trabalhar aqui no segundo ponto. Passamos pelo centro. Abrimos o ponto com muito cuidado. Fazemos o primeiro ponto, e também o segundo. 2. Fazemos o último aumento onde está o marcador. Olhem aqui onde está o ponto, passamos pelo centro. E dentro desse mesmo ponto, o segundo. Colocamos o marcador. E assim, finalizamos o aumento deste lado. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pontos dentro de cada ponto. Vamos trabalhar os pontos centrais deste lado até chegar ao ponto antes do marcador. Já completamos os pontos baixos. Agora vamos trabalhar o ponto onde está o marcador. E aqui faremos os aumentos como fizemos deste lado. Lembrem-se que aqui já temos o primeiro aumento feito. Faltariam esses 2 pontos. Retiramos o marcador. Passamos a agulha no centro do ponto. Aqui fazemos o primeiro. Colocamos novamente o marcador. E trabalhamos aqui, dentro desse mesmo ponto, o segundo ponto. Vamos fazer aqui o último. Passamos pelo centro do ponto. Fazemos o primeiro, passamos novamente. E aqui fazemos o segundo ponto. Assim, ficaram os pontos de aumento. Aqui temos 6 pontos. Vamos fazer o fechamento. Damos altura a esta orelhinha. Retiramos o marcador e passamos por baixo da primeira correntinha completa. De trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada. E levamos para trás. Ajustamos aqui muito bem. Acomodamos nossa base. E aqui, finalizamos a segunda volta com um total de 26 pontos. Verifiquem se vocês têm essa quantidade. Agora vamos começar a terceira e última volta. Vamos passar a agulha por baixo do ponto onde levamos o fio para trás. Passamos a agulha pelo centro do ponto. Ajustamos o fio curto. Que fique bem curtinha. Seguramos aqui para não soltar. Pegamos o fio.
e levamos para frente. Damos altura, colocamos a alcinha reservada. Pegamos o fio e fechamos o ponto. Aqui temos o primeiro ponto da terceira carreira. E aqui, onde estão os aumentos, devemos seguir uma sequência de um ponto baixo com um ponto de aumento. Então aqui temos nosso primeiro ponto baixo. E aqui, no ponto seguinte, que é o do aumento, devemos fazer 2 pontos. Passamos a agulha pelo centro. Fazemos o primeiro ponto. Passamos a agulha novamente nesse ponto. E completamos aqui o aumento. Olhem aqui. Temos ponto baixo, aumento. Vamos trabalhar 7 pontos baixos até chegar ao ponto antes do marcador. Completei os 7 pontos. Vamos trabalhar o aumento deste lado, seguindo a sequência. Aqui finalizamos com o aumento. Isso significa que aqui devemos começar com pontos simples. Retiramos o marcador. Fazemos um ponto simples. E no ponto seguinte, vamos fazer um aumento. Fazemos aqui o aumento. E 2. 2 pontos dentro desse mesmo ponto. No ponto seguinte, ponto baixo. No próximo, um aumento. E 2. Próximo. Ponto baixo. E aqui no último. Aumento. E 2. Completamos o aumento começando com um ponto baixo. Aumento, ponto baixo. Aumento, ponto baixo. E finalizando com o aumento. Vamos fazer os 7 pontos baixos até chegar aqui, no ponto antes do marcador. Completei os 7 pontos. Vamos continuar a sequência de aumentos. Aqui vamos começar com ponto baixo. Vejam que aqui finalizamos com o aumento. Fazemos um ponto. Continuamos no próximo com aumento. Seguimos com ponto baixo. E aqui, este último ponto, vamos fazer com aumento. E 2. Finalizamos o aumento deste lado, começando aqui com ponto simples, aumento, ponto simples, aumento. Ponto baixo. E aqui deste lado, no início, lembrem que fazemos aumento. Vamos levantar essa orelhinha e fazer o fechamento da volta. Completamos a terceira volta com 32 pontos. Trabalhamos 9 pontos nos aumentos e 7 pontos nas laterais. Se ao finalizar a base você notar que ela entorta um pouco, é bastante normal que isso aconteça, porque ao trabalhar a base, estamos fazendo com pontos bem apertados. Porque precisamos que nossa base tenha bastante firmeza e estrutura. Então, é normal que ela tenda a entortar um pouco. O que devemos fazer é, ao finalizar cada volta, devemos organizar os pontos para que eles vão se acomodando. Agora vamos esconder a sobra do fio e vamos fazer isso na parte de baixo dos pontos. Ao finalizar, na pontinha vocês vão colocar um pingo de silicone ou vão fazer uma costura simples com agulha e linha para evitar que o fio se solte. Cortem e escondam o excesso.
Já temos nossa base pronta. Vou passar as medidas para vocês. De comprimento temos 15 centímetros, de largura 7 centímetros. Se você quiser fazer essa base mais longa, com essa mesma largura, vai fazer mais correntinhas no início, começando com um número par. Você continua trabalhando as carreiras de aumento, como eu expliquei, e se quiser fazer a base mais longa e mais larga, você faz mais correntinhas no início e trabalha mais carreiras, ou seja, continua trabalhando as carreiras seguindo o padrão de aumento. Se você está se perguntando, Mary, eu posso fazer esse mesmo projeto ou esse mesmo modelo com outro material? Claro que você pode adaptar para outro material. Como, por exemplo, você pode usar cordão, pode usar rabo de rato ou cordão acetinado ou qualquer outro material que você tenha disponível que sirva para crochetar. Você também pode usar fio de macramê, também vai ficar muito bom. O que vai variar um pouco são as medidas. Você pode continuar trabalhando até chegar a essa mesma medida ou pode fazer as medidas do jeito que preferir. Continuamos com o corpo da nossa bolsa. Aqui temos a base do lado direito. Vamos virar e nos posicionar no último ponto onde fizemos o fechamento. Vejam que essa orelhinha tem 2 fiozinhos. Olhem aqui. Passamos por baixo da correntinha e fechamos. O que vamos fazer? Vamos passar a agulha no centro desses 2 fios. Abrimos aqui, passamos no centro de trás para frente. Olhem. Ajustamos aqui um pouco o ponto. Ajustamos. Giramos a agulha e ajustamos. Colocamos a alcinha reservada, ajustamos um pouco até que o fio aqui embaixo fique do mesmo tamanho das outras correntinhas. Pegamos o fio novamente e aqui vamos fazer nosso primeiro ponto. Essa carreira vamos fazer com pontos baixos simples, passando a agulha no centro da correntinha, pegando o fio de cima e a alça de trás. No centro da correntinha. E embaixo da alça de trás. Por que estamos pegando a alça de trás do ponto? Para dar mais firmeza a essa primeira carreira. Então, sempre passando pelo centro e por baixo da alça de trás. Passamos a agulha pelo centro da correntinha e por baixo da alça de trás. Fazemos um ponto baixo. No centro da próxima e por baixo da alça de trás. Dessa forma, os pontos baixos vão ficar assim. Vamos continuar trabalhando um ponto no centro de cada correntinha até chegar aqui no último ponto. Lembrem-se que estamos trabalhando sobre uma base de 32 pontos, ou seja, ao chegar aqui, devemos completar essa quantidade de pontos. Vamos fazer o último ponto. E assim, completamos essa primeira volta de pontos baixos. Vejam que aqui não fizemos nenhum tipo de aumento. Assim deve ficar para vocês. E aqui, vejam como fica a divisão entre a base e o corpo da bolsa. Vejam que bonita! Vamos fechar essa carreira. Vamos dar altura para essa orelhinha. E passamos por baixo dessa primeira correntinha, de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada. E levamos para trás. Nesta segunda carreira de subida, vamos começar a trabalhar o padrão de pontos com o qual vamos continuar este projeto. Esses são pontos centrados. Mas são 2 pontos dentro do mesmo ponto, como se fôssemos fazer um aumento. Como são pontos centrados, vamos passar a agulha no centro do ponto, como fizemos na base. Então, aqui onde levamos o fio para trás, logo abaixo está o ponto. Passamos pelo centro, verificando que saia na parte de trás, no meio dos 2 fios. Colocamos a orelhinha reservada e aqui ajustamos.
Pegamos o fio e fazemos aqui o primeiro ponto. Vamos passar a agulha dentro desse mesmo ponto e aí vamos fazer outro ponto. Sempre damos altura no nível da orelha que está na agulha. Pegamos o fio e fechamos. E aqui temos 2 pontos dentro de um mesmo ponto. O que vamos fazer? Vamos pular o próximo ponto, ou seja, nesse não vamos trabalhar, só no segundo. Contamos 1 e 2, passamos a agulha no centro. Damos a altura, fazemos um ponto, passamos a agulha novamente dentro desse ponto e aí fazemos o outro ponto. Pulamos o ponto seguinte e trabalhamos no segundo. Contamos 1 e 2 no centro, fazemos um ponto baixo, repetimos novamente e aí fazemos o outro ponto. Pulamos um ponto, trabalhamos no seguinte. Repetimos novamente nesse mesmo ponto. Pulamos o próximo ponto, trabalhamos no segundo. Repetimos. E assim vai ficando esse padrão de pontos, fazendo 2 pontos dentro do mesmo ponto. Pulamos o próximo. Continuamos no segundo, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Vamos trabalhando um ponto sim, um ponto não, um ponto sim, um ponto não. Por isso, é importante que ao finalizar a base, você termine com um número par, porque aqui estamos trabalhando em sequência de 2 pontos. Um sim, um não, um sim, um não. E ao finalizar, devemos fechar essa sequência. Continuamos fazendo essa sequência de pontos por toda a borda até chegar aqui no último ponto. Completamos a volta. E aqui, vejam que o último ponto é um ponto onde não se faz ponto centrado. Então, finalizamos no penúltimo ponto. No último, não se trabalha para poder completar a sequência. Lembrem-se que começamos com 2 pontos. Ponto não, ponto sim, ponto não, ponto sim, seguimos a sequência, aqui fazemos 2 pontos. Finalizamos com um ponto onde não se trabalha. Então, como vamos fechar? Damos altura para essa alcinha, passamos por baixo da correntinha completa. Vejam que o fechamento é o mesmo em todas as voltas. Aqui vai variar um pouco. Como vocês vão abrir? Aqui, ajustando um pouquinho para abrir a próxima volta. Vocês não vão passar a agulha por baixo do fio que levaram para trás. Nesse ponto, não. Vão passar a agulha ou no ponto anterior ou no seguinte. Vocês têm essas 2 opções. Vocês podem fazer de qualquer um dos 2 jeitos, menos no ponto onde foi fechado. Podem fazer desse lado ou podem fazer desse lado. Já vou mostrar para vocês das 2 formas e vocês escolhem com qual se sentem melhor. Então, vocês deixam essa linha um pouco longa e passam a agulha no primeiro ponto. Passamos a agulha nesse ponto. Sempre no centro, colocamos a alcinha reservada, ajustamos um pouco. Pegamos a linha. E aqui damos a altura. Fazemos aqui o primeiro ponto. Passamos a agulha novamente no centro desse ponto e seguimos a sequência. Então, no ponto onde foi feito o fechamento, ali não vamos fazer pontos. Trabalhamos no seguinte. Isso mesmo, abrindo o ponto deste lado. Fazendo no ponto seguinte, de onde se faz o fechamento.
Aqui deste lado, passam pelo centro, ajustam um pouquinho aqui. Pegam a linha, levam para frente, dão altura e colocam a argolinha que reservaram na agulha. Aqui, pegam a linha e fazem aqui o primeiro ponto. Vejam que sempre deixamos esse ponto livre. Passamos a agulha no centro desse ponto. E fazemos o próximo. Aqui vocês iniciam novamente a sequência. 2 pontos dentro do mesmo ponto e no seguinte não se fazem pontos. Pulamos este, passamos pelo centro 1 e 2. No segundo, fazemos aqui 2 pontos. Pulamos 1 e 2, trabalhamos aqui embaixo no segundo. Um e 2 no segundo. Aqui fazemos o último ponto e este é o penúltimo. O último não é trabalhado e assim percebemos que completamos a sequência corretamente. Sempre vamos trabalhar no segundo ponto, ou seja, o primeiro nunca será trabalhado. Fazemos o mesmo fechamento. E abrimos novamente a próxima carreira. Vocês devem ter em mente que ao abrir a carreira é importante fazer isso corretamente, porque a sequência vai depender disso. Então, se vocês terminarem o projeto e me disserem, Mari, eu fiz e não ficou igual ao seu. Por favor, verifique bem essa parte de como você está abrindo as carreiras. Você vai fechar como normalmente fazemos. E veja que você vai abrir não no ponto onde está o fechamento, mas sim no ponto seguinte. Isso também vai marcar a sequência. Você passa pelo centro do ponto. Você ajusta essa orelhinha para que fique bem pequenininha. Assim, você pega a linha, dá altura e faz o ponto aqui, passando primeiro por baixo da orelhinha reservada. Pega a linha e fecha. E aí você tem o primeiro ponto. Dentro desse mesmo ponto, você vai fazer o outro ponto. O próximo ponto, você não vai trabalhar, você trabalha no seguinte. Você faz 2 pontos. Veja que a sequência é bem simples. O que você deve levar em conta é a forma como vai abrir. Pulamos o seguinte. Continue no segundo. Dessa forma, os pontos devem ficar assim. Veja como o padrão fica bonito e, na verdade, é muito simples. Você vai continuar trabalhando seguindo a sequência. Ao chegar neste ponto, lembre-se que este último ponto não é trabalhado. Sempre vamos até o penúltimo. Você faz o fechamento e abre no segundo ponto. Você continua trabalhando a sequência e vai fazer isso até chegar à altura desejada. Eu vou continuar trabalhando. E já te mostro até que altura e com quantas voltas vamos finalizar. Já dei a altura à peça. Aqui eu fiz 16 voltas. Como você vai identificá-las? Você vai contar aqui desde a primeira volta de ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veja como a combinação de pontos fica muito bonita. Os pontos ficam bem organizados. Para que todos fiquem do mesmo tamanho, você deve deixar a alcinha na mesma altura da que já está na agulha. Nunca mais alta, para que todos fiquem com a mesma altura e fiquem assim. De altura, 16,5 centímetros.
de largura 16 centímetros. Nos posicionamos no último ponto. Aqui vamos fazer o fechamento. Vamos fazer com correntinhas. Tiramos essa alcinha. Cortamos o fio. Tiramos a alicinha da agulha, passamos a agulha por trás da primeira correntinha, pegamos o fio e levamos para trás. Passamos novamente a agulha no centro da última correntinha e na barriguinha que está na parte de trás. Pegamos o fio, levamos para trás, ajustamos aqui a correntinha para que fique do mesmo tamanho das outras. E esse fio que sobrou, vamos esconder na parte de baixo dos pontos. Agora vamos trabalhar a aba da nossa bolsa. Arrumamos nossa peça dessa forma. Lembrem-se que aqui temos uma superfície de 32 pontos. Vamos dividir em 15 e 15 pontos. Aqui desse lado vai sobrar um ponto em cada canto. Vamos colocar um marcador aqui. Já coloquei um marcador em cada canto e desse lado ficaram 15 pontos. Contando depois do marcador, confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desse lado também vamos ficar com 15 pontos. O que vamos fazer? Vamos escolher o lado onde vamos fazer a aba. Geralmente, isso é feito do lado onde foram feitos os fechamentos das voltas, ou seja, deste lado. Vamos contar depois do marcador. 1, 2, 3 pontos. Coloque um marcador aqui. Desse lado, fazemos o mesmo processo. Depois do marcador, vamos contar 1, 2 e 3. Nesses espaços é onde vamos tecer a aba da nossa bolsa. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. E é que, na hora de fazer a aba, vocês nunca devem começar a tecer a partir desses cantos. Sempre devem deixar um espaço mínimo de 3 pontos para começar a tecer a aba. Por quê? Porque se a gente tecer a aba dessa largura, ela vai ficar muito grande, vai parecer muito grande desse lado. Então, é sempre importante deixar 3 pontos depois dos pontos que estão no canto, independentemente do tamanho. Não, Mari, é que eu fiquei com 36 pontos, fiquei com 40 pontos. Você divide e deixa 3 pontos. Divide e deixa 3 pontos para que possa começar a fazer a tampa. Então não tem nenhum problema. Se você ficar com mais pontos, se ficar com menos, sempre deixa 3 pontos. Depois desses marcadores, vamos começar a primeira carreira em ponto baixo. Se vocês quiserem fazer com outro ponto, podem fazer. Vou começar aqui na correntinha que está depois do marcador. Conto 1 e 2, começo aqui na segunda e vou fazer 9 pontos baixos até chegar aqui, no ponto antes de onde está o marcador. Passo a agulha por baixo da correntinha inteira, pego a linha, deixando um pedacinho para esconder na parte de baixo dos pontos. Faço uma correntinha. Vou completar o ponto passando a agulha novamente por baixo dessa correntinha, aqui no mesmo espaço. Tenho 2. Laço o fio e fecho. Aqui já teria meu ponto baixo completo. Aproveito para ir escondendo o fio curto, passo por baixo da próxima correntinha, laço o fio e aqui faço outro ponto por baixo da próxima. Terminei a carreira no ponto antes de onde está o marcador. Faço uma correntinha de altura e viro o trabalho. Passo a agulha por baixo da segunda correntinha, conto 1 e 2 e faço um ponto baixo. Aqui, no último ponto, passo por baixo de toda a correntinha. Faço o ponto, correntinha no ar. Viro o trabalho.
Insiro a agulha sob a segunda correntinha e faço novamente um ponto baixo. Dessa forma, vamos trabalhar todas as carreiras até alcançar a altura desejada. Vou continuar trabalhando e já mostro para vocês quantas carreiras vou fazer. Completei as carreiras de ponto baixo, fiz um total de 12. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Assim vai ficando a tampa da nossa bolsa. Se vocês quiserem fazer um pouquinho mais comprida, continuem fazendo as carreiras. Vai depender do comprimento que vocês desejam. Agora vamos fazer uma volta ao redor para dar um acabamento melhor. Cortamos o fio no último ponto. Puxamos essa orelhinha. E vamos esconder esse fio restante na parte de baixo dos pontos. Vamos usar uma agulha menor para ajudar. Passamos o fio por baixo dessa ondinha. Por baixo aqui da próxima. E escondemos deste lado. Vamos fazer a última carreira. Esta vai ser de pontos baixos simples, para dar um melhor acabamento à tampa. Começamos aqui, onde está o marcador, embaixo dessa correntinha. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui neste espaço. O próximo. E aqui vamos trabalhar embaixo desses fios. Aqui. Embaixo da barriguinha. Embaixo de todos os fios. Embaixo da barriguinha. Assim até chegar aqui neste último ponto. Retiramos o marcador. Introduzimos a agulha sob a correntinha. Pegamos o fio, deixando um pedacinho para esconder por baixo dos pontos. Fazemos um ponto aqui. Passamos a agulha. Aqui, no meio desses dois pontos, neste espaço. Aproveitamos para ir escondendo o fio que sobrou. Pegamos o fio e aqui fazemos um ponto. O próximo ponto vamos fazer por baixo de todos os fios. Dando altura por baixo da lombadinha. Realizamos aqui 11 pontos. E neste último, veja que é por baixo da lombadinhas. Vamos fazer um aumento triplo, para já dar o formato ovalado ao canto. Isso significa 3 pontos dentro desse mesmo ponto. Quando terminarmos aqui o aumento, vamos trabalhar os pontos deste lado. Não nas correntinhas, mas aqui embaixo. Aqui, nesses espaços entre os pontos. E aqui. Até chegar ao ponto deste lado. Então, começamos o aumento. Passamos a agulha por baixo da lombadinha, pegamos a linha. Vamos tentar deixar a linha bem organizada, para que esses pontos fiquem bonitos. Damos altura no nível da orelhinha que está na agulha, fechamos o ponto. Passamos a agulha novamente nesse espaço. Agora fazemos o terceiro ponto. Fechamos. Assim, finalizei o aumento deste lado. Olhem como ficou bem bonito. Agora vamos trabalhar pontos baixos, passando a agulha, não na correntinha, descemos, olhem os espaços.
Fazemos aqui um ponto dando altura no nível da argolinha que está na agulha. Arrumamos muito bem os fios aqui, passamos a agulha no próximo. Veja que esses são pontos baixos alongados. Passamos aqui embaixo. Passamos a agulha por baixo de todos os fios. Pegamos o fio novamente, damos altura até o nível da argolinha que está na agulha. Ajustamos bem o ponto, pegamos o fio e fechamos. Organizamos. Passamos novamente a agulha. Pegamos o fio. Fechamos o ponto. Novamente. Finalizamos deste lado o aumento. Vamos trabalhar o próximo ponto embaixo da alça de trás. Debaixo de toda a alça. Vamos fazer os dois últimos pontos. Passamos a agulha por baixo de toda a alça, neste espaço. Cortamos. Aqui onde está o marcador, vamos fazer o último ponto, e esse vai ser um ponto baixíssimo. Tirem o marcador. Passem a agulha. Dão altura. Tem duas alcinhas na agulha, passam a primeira dentro da segunda. Puxam o fio. E dentro desse mesmo espaço, passam novamente o fio. Assim ficou o fechamento desse lado. Vamos esconder esse fio que sobrou na parte de baixo dos pontos. Terminei de esconder o fio. E assim ficou a tampa da bolsa. Finalizamos com 34 pontos ao redor. Olhem como fica desse lado, que é linda. E olhem essa união tão perfeita, ficou maravilhosa. Vou passar as medidas finais. De comprimento. Terminou com 15 centímetros. De largura, 12 centímetros. Colocamos a tampa. Assim está ficando. Está retinha e bem centralizada. Trabalhei até a metade da bolsa. Olhem como fica. Vamos colocar o fecho. Aqui tenho agulha e linha de nylon, a parte mais fina. Vai ali na parte de cima, aqui na tampa. Vocês vão ajeitar ela, que fique retinha. Se quiserem, podem contar os pontos. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4. Comecem fazendo costura simples, embaixo de cada fio. Dessa forma. Vocês vão repetir esse processo quantas vezes forem necessárias até que o fecho fique bem ajustado. Depois, vocês vão costurar deste lado, esta parte e esta aqui. Ao finalizar, levem a linha para cá, onde está esta aqui. Façam vários nozinhos, queimem a pontinha e arrematem. Quando terminarem este fecho, vocês vão posicionar o próximo fecho por cima. Eu coloco aqui na parte de baixo. Aqui. Vocês prendem e aqui começam a fazer as costuras, igual fizeram com a anterior, mas desta vez já vão passar a agulha pela parte interna. Vou continuar esse processo fora das câmeras, porque é muito difícil trabalhar aqui. Então termino e já mostro para vocês. Terminei de colocar o fecho, vou mostrar como ficou. Olhem, está bem firme, é muito fácil de colocar. São apenas costuras simples, em cada espaço, até que o fecho fique bem ajustado. Vamos colocar as argolas. Vamos posicioná-las aqui, embaixo desses dois pontos.
Vamos colocar a alça, é muito simples. E por último, vamos colocar a borla. Se você é nova e não sabe como fazer, na descrição do vídeo vou deixar o passo a passo detalhado. Vamos colocar aqui na argola. Se vocês quiserem, também podem colocar diretamente na bolsa. Vou te mostrar como fica espaçoso por dentro. Olha todo esse espaço. Podemos guardar nosso celular, outro celular. E ainda sobra espaço para guardar as chaves. Fechamos nossa bolsa. E olha como fica lindo. É bem espaçoso, econômico e muito fácil de fazer. Esse é um modelo que nunca sai de moda, porque é muito prático, muito funcional e, na verdade, podemos levar para qualquer lugar. E o melhor de tudo é que esse modelo também pode ser usado para menina, mudando a cor do corpo da bolsa, colocando uma cor diferente na aba e fica espetacular como uma bolsa infantil. Aqui em cima vou deixar uma imagem de referência. De altura, ficou com 20 centímetros. Chegamos ao final da aula. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha aproveitado todo o processo e que coloque em prática. Se for assim, não se esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em uma próxima aula. Deus te abençoe. Tchau.